Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Sessão plenária. Senhora vereadora e senhores vereadores, vamos dar início à reunião ordinária de 18 de março de 2026. Aproveito para fazer uma comunicação a quem nos ouve, que infelizmente hoje por problemas técnicos nós não estamos conseguindo transmitir a sessão pelo nosso canal do YouTube. Ela está sendo transmitida somente pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. E pelo Facebook. No Facebook está online. Convido o vereador secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Vereador Alessandro Teco presente, vereador Anderson Santos presente, vereadora Zinil Medeiros. Cadê o galo? Ausente, vereador Cristiano. Ausente, vereadora Cissa Miller presente, vereador Eduardo Zanata ausente, vereador Elton Garcia presente, vereador Eliseu Pereira presente, vereador Guilherme Cardoso presente, vereadora Jade Martins presente, vereador Jair Bolsonaro ausente, vereador Cacá Fernandes ausente, vereador Marcelo Achute ausente, vereador Marcos Curtis ausente, vereador Mazinho Miranda presente, vereador Naifer Neri presente, vereador Ricardinho da Saúde ausente, vereador Samir Daúde presente e vereador Victor Forte presente, senhora presidente. Havendo número legal, nos termos da Lei Orgânica do Município, do nosso regimento interno, eu declaro aberta a presente reunião ordinária às 18h51. Convido, fica à vontade, vereador. Convido o vereador Alessandro Teco para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Livro de Salmos, capítulo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Amém. A ata da 12ª sessão ordinária do primeiro período de 2026, que foi disponibilizada aos senhores vereadores por meio eletrônico, está em discussão. Não havendo quem queira discutir e não havendo pedidos de retificação ou impugnação, a ata está aprovada. Convido o vereador secretário para dar conhecimento da pauta da presente reunião. Pauta legislativa número 13ª do primeiro período de 2026, sessão ordinária. Projetos na noite de hoje, senhora presidente. Projeto de lei ordinária número 269 de 2025, de autoria do vereador Azinil Medeiros, autoriza a implantação de faixas de pedestres iluminadas no município de Balneário Camboriú. Primeira discussão. Projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 42 de 2026. De autoria do Poder Executivo, altera dispositivos da Lei Municipal número 300 de 1974, que dispõe sobre o Código de Posturas no município de Balneário Camboriú, para regulamentar atividades de comércio ambulante no município e dá outras providências. Primeira discussão. Projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 57 de 2025, de autoria do vereador Samir Daúde, institui o programa de formação continuada para profissionais que atuam diretamente com crianças com transtorno de espectro autista, na rede municipal de ensino, votação única. Projeto de lei ordinária número 40 de 2026, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a inclusão de ação que especifica no plano plurianual do município de Balneário Camboriú para o quadriênio 2026-2029, instituído pela Lei Municipal número 5.068, de 17 de julho de 2025, PPA, vinculada aos efeitos da Lei Municipal número 5.111, de 15 de setembro de 2025, que trata das diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026 e autoriza abrir crédito adicional junto ao orçamento municipal vigente e da outras providências, votação única. Na pauta da noite de hoje também, senhora presidente, nós temos 2 pedidos de informações.
e 23 indicações. Essa é a pauta da noite de hoje, senhora presidente. Obrigada, vereador secretário. Vamos passar, então, agora a entrega das moções dessa noite. Moção de congratulações número 27 de 2026, de autoria do vereador Anderson Santos. Moção de aplauso ao senhor Roberval da Silva Sídrome, Robinho, pela idealização, desenvolvimento e construção da plataforma digital Ferino Futebol League, voltada à organização, gestão e fortalecimento de competições esportivas, com especial foco no futebol amador e comunitário, contribuindo de forma inovadora para o esporte no município de Balneário Camboriú. Convido o senhor Robinho para adentrar em plenário e receber das mãos do vereador Anderson Santos a respectiva moção. Concedo, a pedido do vereador Anderson Santos, o tempo de até 2 minutos para as considerações do senhor Robinho. Obrigado por estar aqui nessa noite. Agradeço as vossas excelências aqui nesse lugar. A todos que estão aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio, pela honra de estar aqui. Agradecer ao meu amigo Anderson Santos, a minha família que está aqui presente. Gostaria de também enfatizar o meu amor pela minha família e a Deus. Eu gostaria aqui, sem mais delongas, só agradecer a vocês e deixar uma palavra em Provérbios que fala sobre o coração do sábio, ele torna a sua boca sensata e os seus lábios ferramentas de persuasão. E que vocês utilizem realmente esses lábios para nos representar, tá bom? Com sabedoria. Então fica aqui o meu agradecimento a todos, tá bom? Moção de congratulações número 31 de 2026, de autoria do vereador Alessandro Teco. Congratulo os integrantes da Câmara Técnica do Colégio Não Governamental do processo de revisão e acompanhamento do Plano Diretor do município de Balneário Camboriú, aos senhores e senhoras André Sene, Deise Soares Fumoto, Fernanda Cristina Figueiredo Moura, Gil Kederman, Heloísa Figueiredo Moura, Yuri Cauê Menhard, João Paulo Packer Silva, Jober Cavalli, Rafael Perozan, Ricardo Luiz Cabral Becker, Stephanie Domenig, Thomas Barrichello Fischer, Enio Faquete, em reconhecimento à relevante contribuição técnica, participativa e cidadã prestada ao desenvolvimento urbano sustentável de nossa cidade. Convido, então, a todos os integrantes da Câmara Técnica Não Governamental para que adentrem em plenário e recebam das mãos do vereador Alessandro Teco a respectiva moção. Convido também os demais vereadores para que participem desse momento.
Macedo, a pedido do vereador Alessandro Teco, o tempo de até 2 minutos para as considerações do Dr. Rafael Perozan. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Em nome de todos os integrantes da Câmara Técnica, gostaríamos de agradecer ao vereador Teco pela indicação, a todos os senhores e senhoras vereadoras que assinaram também a moção. Um agradecimento especial também à nossa prefeita municipal, que nos oportunizou, de uma forma muito livre e democrática, poder contribuir com o processo de revisão do plano diretor, juntamente com toda a equipe da técnica municipal também, pessoal da Secretaria de Planejamento. Então, essa proposta de revisão que hoje está na Câmara de Vereadores, submetida a Vossas Excelências, foi construída a muitas mãos, por diversas entidades, diversos delegados que participaram há 3 anos e meio da construção desse documento que foi encaminhado a Vossas Excelências. Então, assim, hoje é um dia para nós bastante importante, não é, digamos assim, a conclusão do nosso trabalho continua, de fato. Nós temos toda a legislação urbanística da cidade para revisar, Código de Obras, Código de Postura, mas assim é um momento importante que marca para esse grupo, que iniciou há 3 anos atrás esse trabalho e de certa forma também pode contribuir com o desenvolvimento da cidade. Mais uma vez agradecendo a todos vocês, senhoras e senhores vereadores, por esse momento. Pode ter certeza que vai ficar guardado no nosso coração e das nossas famílias, tá? Muito obrigado. Senhora vereadora e senhores vereadores, nós vamos dar início aos pronunciamentos e debates do grande expediente e o sorteio. O resultado do sorteio será publicado nos seus monitores. Vereador Victor Forte, declina. Vereador Jair Bolsonaro, ausente. Vereador Eduardo Zanata, ausente. Vereador Marcos Curtis, ausente. Vereadora Sinil Medeiros, declina. Vereador Naifer Neri. Boa noite, senhora presidente. Me cumprimento os demais vereadores presentes na casa. Cumprimento especial a todos que estão aqui no plenário, todos que nos assistem pelas redes sociais. Serei breve. Um parabéns especial em nome do Dr. Rafael a todos os membros da equipe técnica da revisão do plano diretor. Certamente a participação de vocês nesses últimos 3 anos e meio irão contribuir muito com o Balneário Camboriú, com o nosso desenvolvimento econômico, com a nossa matriz econômica, que é a construção civil, mas, acima de tudo, com a geração de emprego e renda na nossa cidade. Foram horas e horas de trabalho. Estava conversando com a vereadora Jade, se iniciou em 2015, né, vereadora? Então, de lá para cá, foram muitos debates. Participei com vocês em 2023, num assunto polêmico da cidade, em relação ao Parque Central. Vocês foram parceiros, nos orientaram, nos auxiliaram, e eu tenho certeza que aquela comunidade hoje tem as suas propriedades ainda, graças à contribuição de vocês. Espero continuar avançando nesse debate. A Câmara de Vereadores tem a grande responsabilidade de contribuir com o debate, respeitando, acima de tudo, aquilo que vocês debateram. Às vezes, alguns debates aqui na Câmara de Vereadores possuem ruídos e não trazem a verdade. Tenho certeza que vocês contribuíram muito com o desenvolvimento da nossa cidade, assim como o Dr. Rafael mencionou, continuarão contribuindo. Gostaria de mencionar uma reunião que nós tivemos ontem aqui na Câmara de Vereadores, o Plano Municipal de Turismo, onde o vereador Teco estava presente e a vereadora Cissa. É muito importante que a gente possa desenvolver esse plano ao longo dos próximos 10 anos, até porque nós temos a nossa principal matriz econômica, é o turismo, eu acredito que está acima da construção civil, e nós temos alguns problemas que precisamos resolver ao longo do tempo. E o principal deles, certamente, são as pessoas em situação de rua e a questão do saneamento básico de Balneário Camboriú. Gostaria do vereador Teco, que está liderando a comissão aqui na Câmara de Vereadores, que possa levar essas demandas junto
a esse conselho que vem debatendo o Plano Municipal de Turismo, para que a gente possa avançar. A questão de moradores em situação de rua é uma grande demanda de segurança pública e uma reclamação que os nossos turistas acabam tendo na nossa cidade. E gostaria de solicitar ao líder do governo a questão do comitê que foi criado em relação às pessoas em situação de rua. Esse comitê, ele tem um decreto que precisa ser revisado. Ali nós temos membros que não fazem mais parte daquela secretaria, que é o exemplo do secretário de Segurança Pública, ele não está nesse comitê intersetorial. Nós precisamos ter a representatividade aqui da Câmara de Vereadores. O vereador Bola era um vereador que estava compondo essa comissão, hoje ele não está mais na Câmara de Vereadores. Então eu peço ao líder do governo que converse com a chefe do Executivo Municipal, que a gente possa rever essa questão. É um drama que a cidade vive, em cada esquina nós temos uma pessoa em situação de rua, todos os dias nós temos relatos de furtos de fiação elétrica, consumo de crack, hoje estivemos na Marginal, as marginais estão tomadas por essas pessoas em situação de rua, a entrada da cidade, que é o nosso cartão postal, certamente a questão turística, todo mundo entra por ali, e temos aquelas pessoas em situação de rua consumindo droga durante todo o dia. Então eu peço ao líder do governo que encaminhe esse nosso pedido para a chefe do Executivo Municipal, que ela possa, no mínimo, nos apresentar a questão do comitê intersetorial com os novos membros, e se possível, já se passaram quase 15 meses de governo. Nós precisamos saber exatamente qual é a política que vai ser adotada em relação às pessoas de rua em Balneário Camboriú. Nós temos um programa de resgate à vida ABC, esse programa em momento algum foi nos apresentado. Nós precisamos saber exatamente qual é o caminho que vai ser adotado. Vários municípios já estão adotando algumas medidas, como, por exemplo, o município de Florianópolis, que criou um programa chamado Aliança por Floripa, onde as pessoas em situação de rua, elas estão sendo reinseridas dentro do mercado de trabalho, auxiliando na manutenção e na zeladoria da nossa capital. Então, Balneário Camboriú perde quando ela não avança e, acima de tudo, nós perdemos quando nós não debatemos esse sério problema em Balneário Camboriú. Muito obrigado. Vereador Alessandro Teco. Obrigado, senhora presidente. Rapidamente, cumprimentar todos os integrantes da Câmara Técnica do Colegiado Não Governamental, o André Sene, a Deise, Fernanda, o Gil, Heloísa, Yuri, João Paulo, Cavalli, Rafael, Perezão, Ricardo Luiz, Stephanie, Thomas e o Enio Faquete. Parabéns por vocês receberem esse reconhecimento hoje. Eu acho que cada um tem contribuído muito, vai contribuir ainda. Dizer que é muito importante a participação da sociedade, né, num projeto tão importante como é o plano diretor. Do que pode regrar uma cidade, e com certeza vocês tiveram muitos trabalhos, e é o reconhecimento dessa Câmara, em meu nome, em nome de todos os vereadores, da presidente Jade, do presidente Marquinhos, vice-presidente Jade, e o presidente Marquinhos também, esse reconhecimento de todos vocês, né? Então, vocês possam levar essa recordação aí, que é merecida, tá bom? Um grande abraço a todos. Também queria falar sobre um tema muito importante. Segunda-feira, dia 23, nós vamos ter uma reunião sobre o PL 285 de 2025, aqui na Câmara de Vereadores, que trata sobre a regulamentação da prática esportiva na nossa Praia Central. Então, eu faço o convite a todos os vereadores, segunda-feira, dia 23, às 18h30, aqui no plenário. A reunião, ela é uma reunião pública pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, na qual este vereador é o presidente, juntamente com o vereador Eliseu, o vereador Medeiros. E eu convido a todos vocês, já disparei o convite ao superintendente da Fundação Municipal, o Diogo, assim também algumas assessorias, alguns grupos, as pessoas que fazem a prática, né, de algumas atividades físicas na praia, vereador Neifer, né, assessoria, beach tênis, futevôlei. Então, teremos aqui uma reunião muito importante, a participação da população é essencial, e nós estaremos aqui segunda-feira tratando desse tema, que é basicamente algo que nós vamos
regulamentar o uso da faixa de areia. Então, o convite está estendido a toda a comunidade de Balneário Camboriú. E hoje, vereadora Cissa, nós estamos no bairro da Barra, está acontecendo, né, a discussão aí do novo Plano Municipal de Cultura, né, na Casa Linhares, começou, se não me engano, às 19 horas. É um tema importante quanto ao turismo de Balneário Camboriú, a qual o vereador Naif já mencionou aqui, que nós participamos ontem da reunião. São algumas demandas, tanto da cultura, como o turismo, como o esporte, importantes para a nossa cidade e que, com certeza, deixam um legado com muita responsabilidade desse novo governo e da prefeita Juliana para a nossa Balneário Camboriú. Então, o convite está aberto a todos. Boa noite e parabéns a todos vocês. Obrigado. Obrigado, vereador Alessandro Teco. O tema livre segue. Vereador Anderson Santos. Declina. Vereador Guilherme Cardoso. Antes de dar boa noite, eu quero cumprimentar a Bruna. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos, ao teu pai também que está aqui presente, a todos que nos acompanham hoje aqui na Câmara. Primeiramente, parabenizar a todos os homenageados. Eu acredito que vocês que estão na iniciativa privada e que amam Balneário Camboriú merecem colher bons frutos desse plano diretor que começou lá em 2015, que agora se transforma em realidade. E todas as pessoas que eu conversei, doutor Rafael, sobre o plano diretor, o que mais me agrada é ver uma cidade pensando em futuro, que a gente muitas vezes perde muito tempo debatendo coisas que não têm sentido ou que não combinam mais com a cidade, e me alegra muito em ver que uma das diretrizes do plano diretor é uma mobilidade urbana decente, é uma cidade que pensa em inovação, que pensa em tecnologia, que não é inadmissível, essa é a palavra, ver uma cidade como Balneário Camboriú ainda dependendo de terrenos, que a gente sabe que não dá em árvore, e a gente precisa começar a ter, de fato, uma nova matriz econômica, que é a inovação, a tecnologia, para a gente poder abraçar jovens, abraçar pessoas a não saírem de Balneário Camboriú e poderem empreender aqui na nossa cidade, quem sabe, para daqui uns anos estarem falando do próximo plano diretor e trazendo ideias ainda melhores. Então, parabéns a toda a Câmara Técnica, esperem desse vereador coerência, né, e meu gabinete segue de portas abertas a todos vocês. E o que me traz à tribuna hoje, eu conversei com bastante... Na verdade, eu tive de forma presencial em alguns postos de gasolina, a gente sabe que esse é o tema que está rolando hoje. E um trabalho que eu acredito ser muito importante em qualquer momento de crise é a comunicação, que nós temos uma grande dificuldade na nossa cidade. Essa é uma crítica que eu faço e que a gente precisa realmente compreender que muitas vezes um tema, mesmo não se tratando de município, a população de Balneário Camboriú é prejudicada ou impactada de forma positiva. Esse dos postos de combustível, na tarde de hoje, eu recebi algumas reclamações referente à fiscalização. Qual foi o nosso pedido à Prefeitura de Balneário Camboriú? Que intensifique a fiscalização dos postos de gasolina, para de forma presencial, não apenas na internet, esteja nos postos de gasolina fiscalizando sobre os valores, entendendo o que está acontecendo e da mesma forma que tenham as pessoas que trabalham no trânsito da cidade fazendo um trabalho de garantir a segurança das nossas vias e a sinalização. Porque o caos que nós tivemos em Balneário Camboriú hoje, ele já é normal, o que não deveria ser, porém, com toda essa situação que não é novidade, nós já sabemos desde ontem que isso aconteceria, naturalmente a cidade não atendeu a essa determinação que era o quê? Prestar atenção num possível problema que naturalmente ia acontecer. O que nós fizemos enquanto gabinete, eu estive em posto de gasolina aqui na região da Câmara de Vereadores, cobrei do PROCON uma fiscalização ativa, inclusive agora, antes de vir para a sessão, eu vi que o diretor do PROCON fez um vídeo ali, dizendo que estava averiguando, bacana, que sejam notificadas essas pessoas que, porventura, tenham aproveitado desse momento que é delicado, é um momento de atenção, são trabalhadores que estão reivindicando por algo que eles entendem que é muito importante para essa categoria e nós todos sabemos que eles carregam literalmente o Brasil nas costas. Então, a gente precisa ter atenção e nós, enquanto servidores públicos que somos, a gente tem que estar
cobrando ações da Prefeitura, sim, né, que faça melhor sinalização dessas filas quilométricas. A população está assustada, com razão, e quando a gente não dá informação para as pessoas acabam consumindo apenas pela internet aquilo que chega para elas de uma forma, às vezes, não convencional, não oficial, e naturalmente gera-se o caos, que é uma palavra que eu não curto muito para Balneário Camboriú e a gente sabe que só dá problema. Então, faço aqui um reconhecimento ao PROCON da cidade, nós fizemos a cobrança e horas depois, minutos depois, eles já estavam respondendo esse pedido. Espero que amanhã realmente eles façam uma busca ativa para ver se realmente esses postos de gasolina aumentaram ou não o preço, né, que é uma questão de direito do consumidor, e da mesma forma que as equipes do trânsito da cidade estejam vigilantes para essas filas que provavelmente acontecerão amanhã também, e não é justo que a população pague um preço que não é dela. Nós sabemos que a gente avisou. Quem viu a foto de anos atrás do preço da bomba de combustível, nós sabemos de inúmeras situações, mas uma delas, sim, é a falta de compromisso do governo federal com a população, com a cidade, com trabalhadores, e da mesma forma a gente sabe que é muito importante, né, que eles tenham voz. Independente das suas pautas, a nossa nação ainda permite manifestações, ainda permite posicionamentos, e deixo aqui meu respeito a essa causa e da mesma forma essa cobrança para que a Prefeitura tenha cuidado para que isso não interfira de forma negativa na nossa cidade nos próximos dias. Muito obrigado. Vereadora Cissa Miller. Boa noite, minha presidenta, Jade Martins. Boa noite. Boa noite aos nobres colegas. Presidenta. Nobres colegas também. Aos homenageados dessa noite, também a nossa homenagem, né? Aqui ainda temos alguns na casa. Quero dizer que foi muito justa essa homenagem, o trabalho voluntário de vocês faz toda a diferença e, com certeza, né, o carinho que vocês têm para o Balneário Camboriú, assim como nós, vai ser impresso nesse grande projeto que logo, logo estará sendo votado aqui na Câmara de Vereadores. Então, muito obrigada por tanta dedicação, por tanto, né, debruçaram-se, discutiram, debateram, fizeram um trabalho muito bem feito, embasado com pessoas que podiam contribuir tecnicamente, outros pela vivência na cidade, né? Eu digo sempre que Balneário Camboriú é uma cidade que abraça todas as pessoas, é uma cidade de todos, mas nós temos que tomar algum cuidado, porque quando há, né, essa diversidade, às vezes a pessoa também se compromete muito pouco. E isso foi o contrário. Nós vimos esse colegiado extremamente comprometido com o futuro de Balneário Camboriú, assim como também aqueles que representam a nossa gestão pública. Quero também saudar carinhosamente aqui a Bruna Kappel, que está presente aqui essa noite, bem como o pai, né? Nosso escritor, amigo, também membro da Academia de Letras de Balneário Camboriú. E contar brevemente um pouco da nossa experiência na data de ontem. Estivemos em Curitibanos, no oeste do estado, a convite da Associação Empresarial de lá, a SIC, né, o presidente, o Amândio, e ele me convidou, a esposa dele também, pelo Núcleo das Mulheres. A gente foi levar um pouquinho das políticas públicas que Balneário Camboriú tem implementado, através do nosso mandato aqui em Balneário Camboriú. Nós levamos tanto, né, as leis voltadas para Maio Furtacor, que é o mês que dá visibilidade à questão da saúde mental materna, que é um tema muito importante a ser debatido. Levamos a questão da menopausa, que também já trouxemos essa lei para Balneário Camboriú, desenvolvemos e aprovamos aqui nessa casa. E levamos também a lei Não é Não, que é uma lei que justamente preconiza que baladas, casas de festa, enfim, tenham todo um protocolo para atendimento em casos de assédio, né? E a gente leva esse exemplo para o oeste do estado, então, representando esse grande trabalho que o nosso mandato vem fazendo e também a Procuradoria Especial da Mulher, ao qual a gente está à frente desse projeto. Então, foi muito importante a gente ver que Balneário Camboriú é exemplo de cidadania, é exemplo de políticas públicas para mulheres e é exemplo de várias outras referências, né, na questão legislativa. Estivemos conversando lá também com a delegada da Polícia Civil, a doutora Roxane, e fizemos um comparativo, né, de como se comporta a violência
violência contra a mulher no oeste do estado, que é, infelizmente, índices alarmantes, né? E a nossa região, como se encontra atualmente, buscando aí soluções em comum e buscando espaço para debater cada vez mais e diminuir esses índices, e diminuir e combater a violência como um todo, principalmente violência contra a mulher. Então, quero só compartilhar dessa viagem que foi feita, foi muito bacana, e dizer que a gente está à disposição de outros municípios para levar também esses projetos importantes que já foram contemplados nessa casa. Obrigada. Vereador Elton declina, vereador Ricardinho ausente, vereador Cristiano. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham no plenário da casa. E não poderia deixar de parabenizar a todos os homenageados que fizeram parte do colegiado, do plano diretor, por se dedicarem e sair das suas casas e vir ocupar uma parte do seu tempo para disponibilizar e entregar qualidade para a nossa sociedade. Porque o plano diretor, a gente já sabe a novela que foi, né? A gente sabe o tanto que está esperando. Lá em 2015 foi feito todo um trabalho, não andou, passou-se mais 8 anos, e agora, até que fique a gestão atual, conseguiu dar um encaminhamento devido para essa matéria, para que a gente possa definir esses índices, zoneamentos, e que a gente possa trazer a cidade para o eixo que todo mundo espera. Mas o tema que me traz aqui, senhora presidente, são algumas coisas que a gente também faz o apontamento, faz a cobrança, né? E eu sou um vereador que sempre deixei muito claro, independente de ser governo, de ser oposição, posicionamento de cobrança tem que ser cobrança. Como eu não gosto de, quando estou na casa, ver vereador cobrando por coisas simples e qualquer coisa só por ter que cobrar. E quando eu assistir esse episódio na casa e que eu achar que eu vou ter que fazer o combate, eu vou combater. Porque eu acho que você está aqui para representar a sociedade com o objetivo de crescimento, de melhoria, de trazer soluções, inclusive quando você faz o debate, agregue, trazendo coisas que você possa evoluir e ajudar, principalmente o Poder Executivo, a você conseguir trazer melhorias para a cidade. E aqui no nosso bairro, dos estados, já semana passada, começou uma onda de furto aqui na comunidade. Inclusive comércios que foram arrombados meia-noite, com imagem, e que o próprio ladrão volta novamente para roubar ele de novo às 5 da manhã. E por que eu estou vindo fazer esse pedido? Isso não é só no bairro dos Estados, com certeza deve ter outras comunidades que estão acontecendo, mas aqui frequentemente está ocorrendo direto. E aí a minha cobrança é no sentido amplo. E qual o sentido, vereador? Que a gente possa ter mais atenção da Guarda Municipal, da própria Polícia Militar, e quero fazer aqui, na época do comandante do 12º Batalhão, Daniel Nunes, foi feito, estava a mesma situação que estava ocorrendo, foi feita uma operação de 40 dias ou mais da Polícia Militar. E fizeram as ações aqui dentro, teve mais permanência, se criou então os pontos de observação, tanto pela Guarda quanto pela Polícia Militar do local, que conseguiu inibir bastante a situação e ficou muito tempo sem furto. Senhora presidente, o vereador Cacá me cedeu o tempo, só para poder contar depois. Então, isso acabou melhorando muito. Então, eu estou vindo à tribuna para fazer um chamamento, um pedido para que as forças de segurança, seja a GM, comandante o Araújo, né, o Rafael, que possa ajudar a fazer esse tipo de ação que vai melhorar a comunidade. Quero também fazer um pedido à Comissão de Segurança da Câmara de Vereadores, que também possa fazer uma reunião pautada, não sei quem são os vereadores da comissão, mas que possam trazer isso. Inclusive, o vereador Naif estava falando da questão do morador de rua. Nós sabemos que o morador de rua, ele, 80% ou mais, 90% não é morador de rua. Ele é usuário de droga.
Ele não é um morador de rua. Eu estou falando porque passei pela inclusão social, fiz um trabalho, já foi detectado. Morador de rua tem muito pouco de verdade morador de rua. O que nós temos hoje é dependentes químicos, alcoólicos. E aí muitos desses estão aí fazendo furto, estão nesse sentido. Então, cabe às vezes a gente separar uma coisa da outra também, né? Cabe muito isso, a gente separar. Então, quero deixar esse chamamento, quero pedir para que a Comissão de Segurança da Câmara também possa fazer algumas ações voltadas para que a gente possa ter assistido algumas comunidades que precisam disso, né? Como também quero fazer um outro chamamento, que já conversei com o amigo João Kederman, que está hoje à frente da COSIP. Nós que fomos autor da lei da alteração dos fios obsoletos na cidade com a multa, que a gente penalizou a Celesc, que este governo tem feito um bom trabalho, e o João à frente tem feito um bom trabalho na questão do recolhimento dos mutirões. Mas eu ainda digo outra coisa, que a gente seja mais enérgico, porque não se trata de cobrar só nas avenidas, nós temos que fazer em todas as ruas. São mais de 30 e poucas empresas, e aí elas já estão na mira da Anatel, da ANEEL, que já tinha que cumprir toda essa retirada de fio obsoleto no estado de Santa Catarina, principalmente na nossa cidade. Então, nós vamos também pedir para que a gente possa ter um apelo maior para que isso seja feito. Porque se não for, a lei está aí, tem que ser cumprida. Tem que tocar-lhe a caneta e multar a Celesc, porque é ela que é responsável. Ganha dinheiro no poste, entrega resultado para a cidade. Então, fica aqui a cobrança, e esse vereador voltou para fiscalizar. Então, deixar bem claro aqui, uma parte para o vereador Anderson. Obrigado, vereador Cristiano. Nesse tema aí, aproveitando esse tema que Vossa Excelência falou, eu que iniciei na época que eu era gestor da COSIP, o mutirão. E ele é muito importante e deve continuar, é um gesto do município, é uma maneira de o município mostrar o zelo e o cuidado pela cidade. Mas eu pedi ao presidente, eu fiz um requerimento para convidar o novo diretor, o novo gerente regional da Celesc para estar aqui, juntamente com o diretor técnico, que é o Diego, para ouvir os vereadores. Acredito que no início do mês de abril eles vão estar e a gente pode também questionar, porque esse tema é muito importante. Aproveitar e agradecer o tempo de Vossa Excelência e parabenizar também a toda a equipe do plano diretor, pessoas voluntárias que pensaram na cidade, no futuro da cidade, um futuro seguro e sustentável, né, trazendo mais qualidade de vida para as pessoas. Eu tenho certeza que se dedicaram muito, né, cabe nós aqui, obviamente, chancelar e contribuir também. Essa casa deve contribuir também para a cidade. Com certeza nós vamos se dedicar aqui para complementar e aprovar o grande trabalho que já fizeram. Cumprimentar a Bruna e o Tonho Capel. Tonho, que por sinal eu não sei se muitos sabem, mas eu já provei, né, aquela macarrão carbonara top, né? Sempre bom tê-lo aqui. E falar um pouquinho do meu homenageado, o Robinho. Robinho, que é um morador dessa cidade, que criou um aplicativo, um sistema muito importante para muitos boleiros aqui da cidade, né, muitos ferinos, e com certeza contribui aí para a cidade e leva o nome da cidade. Tenho certeza que esse aplicativo vai rodar o Brasil inteiro e vai carregar a cidade, né? Então, cumprimentar ele, a Rosana, né, que é a sua esposa, o Gustavo e a Valentina são seus filhos aí, toda a sua família, que Deus abençoe e que essa homenagem, esse reconhecimento dessa casa sirva de motivação para que você continue evoluindo aí na sua profissão, no seu trabalho. Deus abençoe. Obrigado, Cristiano. Obrigado, vereador Anderson. Espero que o novo gerente da Celesc venha até essa casa e que faça cumprir aí a ouvir, porque um vereador atrás dele tem muitas pessoas reclamando. E às vezes as pessoas confundem que estão em poder, que acham que é o vereador que está pedindo. O vereador pede porque representa alguém da sociedade. Então, deixar claro, porque a gente sabe que a Celesc deixa a desejar terrivelmente nas podas de árvores que estão ligadas às redes, que isso é uma vergonha na cidade. Nós podemos falar isso. E quando a gente alterou a lei para subir a multa de 10 mil com reincidência, quando a Celesc tomou já no primeiro ano ali 50 mil reais de multa, já sentiu o ardume, só que agora parece que
Tá de boa. Então, assim, ó, eu voltei novamente e se tiver que ir para cima, fazer cumprir a lei, eu vou fazer. Porque o meu papel como legislador é alterar, é criar e fiscalizar. Então, que espero que o novo gestor se apresente aqui, traga as alternativas, porque a Celesc é responsável. Alugou, é responsável pelo inquilino. O inquilino está botando lá no poste, fazendo a vergonheira e não faz o seu papel. Porque quando ele instala o fio, por que ele não retira o outro? Então cabe agora a gente cumprir isso e fazer a Celesc voltar a fazer, porque isso aqui não é Paraguai e não pode ficar essa zoeira do jeito que está. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Cristiano. Vereador Mazinho. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, comunidade que nos acompanha. Vou dar uma boa noite especial para a Bruna, para o Tonho. Tem que ir lá na casa da família te visitar, é verdade. Laércio, padaria Jaqueline, tradicional. Feliz de ver o Laércio aqui também. E a todo mundo que nos acompanha, agora chegando o Jorge. Jorge que está iniciando uma ação social para ajudar o seu menino, que precisa passar por uma cirurgia urgente. Né, Jorge? Depois também vai ter oportunidade de falar com todos os vereadores. Mas hoje, com muita calma, serenidade, equilíbrio, quero fazer alguns pedidos para o líder do governo, que faça algumas intervenções em algumas secretarias. Vereador Teco, indo no gancho do esporte, segunda-feira a nossa reunião, e é sobre a Secretaria de Esportes que eu quero falar um pouco, certo? Sobre o Departamento Técnico da Fundação Municipal de Esportes, que precisa sim de uma intervenção urgente da prefeita Juliana para que faça as alterações necessárias, analise as pessoas que hoje estão à frente do Departamento Técnico da Fundação Municipal de Esportes, que estão auxiliando o secretário Diogo para que as coisas naquele departamento voltem a funcionar. Secretaria de Esportes ela é uma secretaria muito atuante, ela faz os eventos esportivos, ela faz os programas comunitários, ela faz os jogos escolares, ela faz as competições de futebol amador. O leque da fundação é muito grande. E a diretoria técnica, ela é o coração da Fundação Municipal de Esportes. Num final de semana tem final do campeonato de praia, teve o campeonato de jiu-jitsu, tem as atividades comunitárias acontecendo e o departamento técnico da Fundação Municipal de Esportes não está acompanhando a demanda. Estou falando porque estou recebendo bastante questionamento, bastante críticas, pedido dos professores, pedido dos profissionais credenciados e pedido, acima de tudo, dos atletas e da comunidade. Há mais de 14, 15 meses, lá no final da gestão do prefeito Fabrício, foi retirada uma tenda na Praia Central para a comunidade que praticava atividade física, ali próximo a 1500. Eu já vi que o Sérgio, carinhosamente chamado de Rei, veio na Câmara de Vereadores, entregou o ofício, fez a solicitação, já fez a solicitação para a Fundação Municipal de Esportes, usou o programa Bote a Boca no Trombone segunda-feira, pedindo a volta dessa tenda, uma coisa simples, para as pessoas fazerem atividade física na praia. Isso não aconteceu. Já pediu, já foi na rádio, já veio na Câmara. Então, eu quero agora, prefeita Juliana, pedir para você que providencie uma tenda para as pessoas fazerem atividade física na praia. Estou falando do programa Maturidade Saudável, pessoas que já aconteceu, vereadora Cícia, de 1, 2 senhoras desmaiar na Praia Central por estar fazendo atividade que historicamente era feita embaixo dessa tenda. Outra coisa é o seguinte, Departamento Técnico da Fundação organizar melhor as viagens. O Departamento Técnico da Fundação, ele era tocado pelo Natanã, todo mundo conhece, competente, cara que faz, cara que trabalha, cara que tem experiência, já foi diretor técnico na gestão do Periquito, foi na gestão do Elcio, voltou para a Fundação de Esportes, agora está lá em Camboriú de novo. Esse cara é extremamente competente. E depois que ele saiu da Fundação, o departamento fez isso aqui. Não estou puxando o saco do Natan e não estou nem repudiando ou simplesmente desmerecendo o menino que está lá. Mas cada um no seu lugar. Não dá conta, ok, é um rapaz bom, de bom coração, é um queridão, mas então vamos ver outro local, outra secretaria, porque o departamento ele é um departamento dinâmico, ativo e precisa ali que as pessoas sejam ativas. É projeto
de professor que vai viajar na sexta e quarta-feira ainda não está aprovado, sem o parecer, sem um recurso empenhado, o professor fica naquela ali, vou, não vou, vou, não vou. O Diogo pode estar com as melhores intenções, mas tem que fazer um pente fino ali, reorganizar a equipe da fundação para que as coisas voltem a funcionar. Programa Maturidade Saudável, historicamente, desde o tempo do Periquito, passou pelo tempo do Fabrício, agora no tempo da Juliana, ele é um programa da Fundação Municipal de Esportes. Ele atende, provavelmente, mais de 1.000 idosos aqui na cidade. E falta professores, e falta manutenção básica no centro comunitário. Faltam diversas coisas, porque acredito que esse departamento precisa melhorar, acredito que quem está lá é das melhores intenções de pessoas, né, de bom coração, mas não estão na sua área, na área que deveriam estar, porque a diretoria técnica não pode ser cargo político, tem que ser quem sabe fazer e quem tem pique para tocar o dia a dia. Vereador Eliseu ausente. Eu vou passar a presidência ao vereador Vitor Forte para poder fazer uso também da tribuna. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora. Quero cumprimentar aqui a quem nos acompanha hoje pela Rádio Câmara, TV Câmara e também pelo Facebook, a comunidade aqui presente, meu cumprimento especial à minha querida amiga Bruna e ao meu querido amigo Cápio, que não fez a carbonara para mim, então já estou aqui colocando meu nome na lista e me escalando, pode marcar o dia, tá? Só me convidam para chimarrão, para carbonara não. Já vou cobrar. Quero aqui, de forma especial, também cumprimentar os homenageados dessa noite, o Robinho, que está aqui com a sua família, parabenizá-lo. A gente fica feliz quando a gente vê que a nossa cidade possui pessoas que acreditam, trabalham, quando se fala na área de tecnologia, né? A gente fala tanto da necessidade de se ter novas matrizes econômicas e a gente tem uma necessidade que Balneário Camboriú pense numa nova matriz econômica e, sem dúvida nenhuma, a tecnologia é o caminho para que a gente tenha o sucesso aí aqui na nossa cidade. Então, eu quero te parabenizar pelo teu investimento, pelo teu conhecimento, né? E, sem dúvida nenhuma, faz a alegria aí dos boleiros, porque esse aplicativo aí, essa plataforma deve gerar aí muita especulação também, né? Imagino eu. Parabéns, Robinho. Sucesso, tá? E que venham outras ideias mais criativas ainda, beneficiando aí tantas áreas que podem ser atendidas através da tecnologia. Quero também, de forma bem especial, cumprimentar aos integrantes da Câmara Técnica não governamental aqui do Plano Diretor e fazer um registro aqui especial que a gente conhece o trabalho, a demanda que existe quando se fala de discussão de cidade. É um trabalho gratuito, voluntário, de muitas horas, de dedicação, muitas vezes fora de um horário comercial. Pelo contrário, tem que ser, inclusive, fora do horário comercial, porque todos têm ali as suas atividades profissionais, né, pessoais de cada um. E se dedicaram pensando no município, no melhor para a nossa cidade, trouxeram essa proposta em discussão no Colégio de Delegados e agora está aqui conosco a missão de discutir e debater o que nós entendemos de melhor para a nossa cidade enquanto desenvolvimento urbano. E quero aqui dizer que me sinto, de fato, feliz de ver a Câmara sendo homenageada e, como falou muito bem o vereador Naifer, eu, em 2015, tive a oportunidade de participar de maneira mais próxima, coordenando os trabalhos da revisão naquele momento, e digo para vocês, lá atrás já foram 1.000 horas de trabalho. Então, imagine, 1.000 horas de trabalho de um colégio de delegados é muito tempo dedicado para que a gente consiga debater, sair com uma proposta realmente que atenda a todos as necessidades que são apresentadas, e eu faço questão de sempre falar que plano diretor não vai atender a todos os interesses, isso é impossível de acontecer, né? Mas que nós aqui temos a missão de encaminhar a melhor proposta pensando na coletividade da nossa cidade. Então, quero fazer essa referência e agradecer o trabalho de essas pessoas que se dedicaram na Câmara Técnica. E estendo também, obviamente,
esses cumprimentos ao Colégio de Delegados. Quero te dizer, vereador Naifer, que concordo contigo na fala da necessidade de atualizar o decreto e, ao mesmo tempo, acho que o Samir, como líder do governo, vai levar essa demanda para que o secretário de articulação, o mais rápido possível, faça as alterações, né, que são necessárias, mas eu me sinto feliz em ver hoje a secretaria sendo tocada pelo Dão Kederman. E me sinto segura, porque o Dão é uma pessoa que vem da abordagem social, ou seja, conhece o problema na raiz, né? O Dão vivenciou isso durante uma vida toda. Ele conhece muitas das pessoas em situação de rua pelo nome, com a história de cada um, há quanto tempo está aqui. É uma pessoa que conhece a legislação do SUAS, que conhece a política do SUAS, que tem um bom relacionamento com a equipe, inclusive, a equipe técnica do SUAS, e o sucesso da política, seja ela qual for o nome do programa, mas o sucesso da política pública voltada para as pessoas em situação de rua, só vai dar certo se nós ouvirmos a equipe técnica do SUAS e fizermos o que tem que ser feito. Isso senhor presidente, 1 minuto, por favor. Obrigada. Isso só vai dar certo nessa soma de esforços. Então, também quero aqui reforçar o pedido ao líder do governo para que o quanto antes a gente consiga ter esse decreto e, mais do que isso, a retomada, né, das reuniões desse comitê para que esse secretário agora possa trazer o que pensa, quais são as próximas ações, quais são as próximas demandas que vão surgindo e o que já se avançou, né, nesse período aí em que o comitê estava atuando. Por hoje é isso. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Com a palavra, vereador Samir Daoud. Declina. Com a palavra, vereador Marcelo Achute ausente. Com a palavra, vereador Cacá Fernandes, já deu tempo. Bora. Projeto para a primeira discussão. Projeto de lei ordinária, número 269 de 2025, autoria do projeto, vereadora Cinil Medeiros. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e do parecer da comissão competente. Questão de ordem, presidente. Questão por de gentileza, ordem, desculpa, vereador Guilherme Cardoso. Eu queria só pedir a inclusão na ordem do dia da moção 39 de 2026, por gentileza. Nós vamos fazer uma sessão sexta-feira, inclusive convido os vereadores aqui na Câmara, em homenagem ao Dia do Demolei, que é uma lei municipal e das Filhas de Jó, e será realizado nesta sexta-feira, então peço a colaboração dos demais para votar as moções hoje. Obrigado. Questão de ordem, moção 39 de 2026. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, vereador Vitor Forte. Eu gostaria de pedir a inclusão em plenário do projeto de lei número 272 de 2025, que institui o Dia do Psicopedagogo aqui no município de Balneário Camboriú. Esse projeto foi um pedido da presidente da estadual, a Maristela Trentini, da Associação dos Psicopedagogos do Estado de Santa Catarina. Esse projeto estava para a primeira discussão ontem e eu gostaria de pedir a inclusão desse projeto na pauta da sessão de hoje, senhora presidente. Eu vou seguir o que a gente vem aplicando aqui na casa, conforme o presidente Marquinho vem atuando, que é colocar em votação aqui no plenário e, não havendo objeção, a gente inclui na pauta. A moção vai para votação, igual. Então, eu coloco em votação a inclusão do projeto 272 de 2025, a pedido do vereador Vitor Forte. Encerrada a votação, com 11 votos favoráveis, o projeto de lei está incluído na pauta. Solicito, então, ao vereador secretário que faça a leitura do projeto 269/2025 e a leitura também dos pareceres da comissão competente. Em virtude da ausência do autor do projeto, vamos retirar de pauta. Projeto
Substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 42 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e do parecer da comissão competente. Projeto para primeira discussão, projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 42 de 2026, altera dispositivos da Lei Municipal número 374, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Balneário Camboriú para regulamentar a atividade de comércio ambulante no município e da outras providências. Autoria do projeto, Poder Executivo. Comissão de Justiça e Redação, favorável. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Guilherme Cardoso. Obrigado, presidente. Primeiramente, destacar o projeto do vereador Samir. Eu gostaria de fazer, aliás, espero, não é do Samir, esse é do governo. Mas aproveitando o vereador Samir, que eu sei que tem bastante contato com essa pauta, nós tivemos algumas situações esse ano que se passou, que são legítimas no primeiro ano de governo, e não é novidade para ninguém que a gente tem a oportunidade de acertar e errar, afinal todos nós nos candidatamos para isso, acertar e errar. Porém, eu acredito que como nós vamos tratar do código de posturas do município, talvez o município realmente pudesse, antes de apresentar esse projeto, consultar as pessoas que dele, tirarão frutos positivos ou negativos, e que nós pudéssemos fazer, eu sei que está em discussão ainda, mas alguma reunião ampliada com quem será afetado nesse projeto. Porque eu recebi uma série de ambulantes já em conversas e tudo mais, teve aquela situação extremamente negativa no ano passado, e eu acredito que seria de bom tom a gente convocar esses ambulantes, todos os que receberão a permissão da atividade de comércio ambulante, aqui na casa, quem sabe uma reunião no plenário com todos os vereadores. Eles, inclusive, discordaram de mim de forma bem forte, mas eu acredito que isso é importante, é válido, faz parte. Porém, também não perco a opinião de que a gente faça uma reunião ampliada com todos eles. Então, faço um pedido ao líder do governo, o vereador Samir, que leve até o Arthur, até todos esses ambulantes, para a gente já poder fazer um trabalho, quem sabe, até melhor, porque acabou a temporada, a gente sabe que tem uma temporada para vir, que nós temos um bom tempo para nos preparar, porém, tem alguns problemas que aconteceram que não podem estar de fora de uma legislação. Por exemplo, o Código de Posturas, nós temos a lei lá que deu todo aquele debate que foi importantíssimo sobre o calçadão. Por que não aproveitarmos esse ano para corrigir de uma vez por todas e vocacionarmos algumas áreas na região central, por exemplo, com regras sobre horários, regras que tenham conhecimento antes de tomar a providência, que nem vai botar um radar. Vocês vão lá e dão 30 dias para a pessoa se adaptar, se entender. Então, nós não temos pressa. Eu acredito que tem sim uma necessidade desse projeto ser aprovado, ser debatido, mas que ele pudesse constar mais coisas aqui. Nós temos já, eu lembro na última temporada também que teve alguns itens aqui que não estão no artigo 223, que ficaram de fora. Então, talvez seja uma oportunidade para o governo reunir essas pessoas, conversar e trazer essa ideia. Vou passar uma parte para o vereador Samir. Obrigado, vereador Guilherme. Referente a esse projeto específico, o que foi feito foi conversado com a Associação de Ambulantes, foi feito algumas reuniões entre o Executivo, o Arthur e os ambulantes. O que está sendo colocado hoje na lei é o que é feito quase todos os anos em edital e via decreto. Então, é mais para trazer uma segurança jurídica para os ambulantes que já estão hoje na praia. Algumas atividades também foram criadas, a questão da trancinha, porque nós tínhamos o pessoal que fazia trança na praia há 20, 30 anos e não estava previsto, entrava como bijuteria. Então, hoje, esse projeto é mais para trazer uma segurança jurídica para esses ambulantes. E a ideia, há sim uma ideia, há já uma discussão dentro do Executivo, e eu acredito que isso vai chegar até nós também, para que se haja uma reformulação de todo o Código de Posturas, que ele é necessário, porque é uma lei de 73 e vem sendo emendada. Então, hoje, a ideia desse projeto é só a questão dos ambulantes, a questão das vagas, pegar o que era do edital e colocar em lei para trazer essa segurança jurídica. Obrigado. Perfeito, vereador. Obrigado por esclarecer. Faço aqui, deixo de forma ainda contínua isso que nós sugerimos, que a gente possa debater isso com a casa, debater com os ambulantes, debater sobre esse código de posturas, principalmente sobre a região central. Inclusive, muitas cidades, vereador Naifer, utilizam o código de posturas para tratar outros problemas municipais, como, por exemplo, as pessoas que utilizam das nossas ruas de forma muito injusta.
Enquanto empreendedores têm problemas em colocar uma placa na frente do seu comércio para gerar um negócio, o senhor é empreendedor, sabe disso. Muitas vezes tem gente acampada na calçada, tem morador de rua com barraca de 2 metros, né, fazendo uma verdadeira bagunça na cidade, prejudicando, né, vereador Cristiano, o trabalho da Secretaria de Obras, o trabalho de inúmeras secretarias. Então, eu acredito que esse ano a gente possa, parabenizo inclusive pela tua postura, que é o que a gente espera mesmo na oposição, de trazer esse debate de forma ampliada para a gente, porque o Código de Posturas está muito desatualizado e vai ser importante a gente debater, mas entendi e é importante esse debate. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir. O projeto está de conhecimento dos senhores vereadores. Projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 57 de 2025, de autoria do vereador Samir Daoud. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e dos pareceres das comissões competentes. Projeto para votação única, projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 57 de 2025. Institui o programa de formação continuada para profissionais que atuam diretamente com crianças com transtorno do espectro autista na rede municipal de ensino. A autoria do projeto, vereador Samir Daoud. Comissão de Justiça e Redação favorável, Comissão de Finanças e Orçamento favorável, Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social favorável, Comissão de Proteção dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso favorável, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência favorável. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Mazinho Miranda. Senhora presidente, mais uma vez a Câmara de Vereadores colaborando, ajudando o governo municipal nas discussões dos projetos, nas aprovações dos projetos. Assim será hoje com o projeto de autoria do vereador Samir, que vai instituir o programa de formação continuada dos profissionais. Ontem o projeto do vereador Cacá, na semana retrasada o projeto que tirava as sirenes das escolas. Então isso quer dizer que a Câmara de Vereadores vem atuando de maneira contínua nos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, e assim nós vamos continuar. E a gente também solicita que o governo municipal faça o mesmo. Ontem eu trouxe para a tribuna que o salário da AMA Litoral dos servidores está atrasado e continua atrasado, e os profissionais mandaram mensagem hoje cobrando novamente. Então não adianta aqui a Câmara de Vereadores unir os partidos, unir o bloco de oposição, o bloco de governo, para melhorar os direitos das crianças e das pessoas com TEA, se o governo municipal, principalmente a pasta da inclusão social, não faz sua parte. Já falei, menos burocracia, mais ajuda, estender a mão para quem precisa e pagar o salário. Pagar o salário é o mínimo e quando pagar nós vamos aqui aplaudir, como também iremos aplaudir e votar hoje favorável a esse projeto de lei. Com a palavra, vereador Eduardo Zanata. Obrigado, vereadora Jade, que preside a sessão hoje. A gente recebeu no ano passado, foi em abril, na Comissão de Educação, a então secretária, a professora Maria Esther Menegasso, e uma das pautas foi uma política municipal de inclusão na educação do município. Ali ela falou que o município vai estudar, estava estudando a minuta do projeto de lei, queria conversar com as professoras e com as assistentes de educação especial para enviar o projeto até o final do ano para a Câmara. Qual que foi a situação? No final de novembro, eu recebi pela comissão, a vereadora Jade também teve o acesso a essas profissionais de educação especial aqui no município, que elas não estavam participando da construção da minuta desse projeto de lei. E aí a gente entra numa situação que chega aqui para a Casa Legislativa um projeto onde não teve a construção e o diálogo com a comunidade escolar do município. Só que no final do ano, então o secretário Leandro Índio ligou, falou que a minuta do projeto estava pronta, chamou para discussão e para consideração essas profissionais de educação, inclusive o abaixo-assinado tinha 43 assinaturas, e que o projeto passaria por um comitê que envolve alguns representantes do governo, depois pelo Conselho Municipal de Educação e viria para a Câmara. O planejamento era março desse ano. Até agora esse projeto não chegou.
Eu voto favorável ao projeto, vereador Samir, mas eu concordo da gente ir na linha, o vereador Anderson mencionou aqui do lado, e deixar claro que a gente precisa de uma política municipal de inclusão na educação de Balneário Camboriú. Nós não temos essa política. A gente veio debatendo na Comissão de Educação no ano passado 2 pontos, e eu vou repetir aqui, a inclusão e educação em tempo integral. E o seu projeto, ele vai nesse sentido, só que a gente está vendo muitos projetos que mexem com a educação especial. Dentro do município de Balneário Camboriú, o vereador Cacá também tem liderado essa pauta aqui na casa, só que a gente precisa ter uma política clara para que os profissionais, os servidores entendam, possam desenvolver, a gente saiba efetivamente quantos assistentes são necessários em cada unidade escolar do município, quantos professores por turma ou por escola, por núcleo infantil, para que a gente tenha cada vez mais a promoção da diversidade no ambiente educacional, porque os pais nos procuram, vocês sabem disso, e falta o atendimento. Mas a legislação que a gente está discutindo aqui, ela vai de encontro com a legislação nacional, com a legislação federal, a lei brasileira de inclusão, então a gente não vê problema algum. Eu voto favorável ao projeto de lei, uma parte a vereadora Jade. Obrigada, vereador Eduardo Zanata. Só para colaborar também aqui na discussão, no final do ano, quando nós recebemos aquela comissão representando aí os professores que trabalham diretamente na educação especial da nossa rede, a gente sente a vontade e o anseio que eles possuem em receber essa capacitação, essa formação, em ter o apoio por parte do município para isso, né? E, sem dúvida nenhuma, nós que militamos nessa pauta, nós sabemos da necessidade urgente que é de nós termos profissionais capacitados para fazer o dessas crianças. Então, quando a gente fala de uma educação de qualidade inclusiva, passa primeiro por quem está ali liderando, quem está à frente, quem está auxiliando aquelas crianças em sala de aula. E nós sabemos que o município tem uma série de dificuldades, principalmente na contratação das auxiliares. Nós sofremos com isso todos os anos. Nós não temos auxiliares suficientes, inclusive zeramos a fila o ano passado, chamamos todos os candidatos que se habilitaram e ainda assim não tivemos auxiliares suficientes, ou seja, vereador Cacá, é uma demanda urgente, que precisa de uma atenção muito especial, porque estão trabalhando diretamente com essas crianças e muitas vezes sem qualquer noção técnica de uma abordagem de como que vai atuar num momento de crise e até mesmo sem uma linha pedagógica voltada para quem é neurodivergente. Então, que a gente tenha esse entendimento. Eu quero parabenizar o vereador Samir, porque o projeto dele, ele abre esse caminho para essa discussão. Ele é um guarda-chuva que agora, então, vem o projeto específico por parte da política educacional do município para direcionar efetivamente essa área. Obrigada, vereador Eduardo. Obrigado, vereadora Jade, pela contribuição e principalmente na formação, que é outra demanda que a gente conseguiu nos últimos anos incluir emenda ao orçamento municipal para que os profissionais da educação tivessem a formação ou o programa de formação continuada, que é outro pleito da categoria aqui no município, que tem um programa de formação continuada não apenas na educação especial, mas na rede como um todo. Isso é uma necessidade da rede municipal de ensino. E eu vou acrescentar, há 2 semanas, nós recebemos um grupo de fonoaudiólogas, psicólogas, representando também assistentes sociais. E hoje elas estão alocadas, nós protocolamos uma indicação pela comissão, elas estão alocadas na Secretaria de Gestão de Pessoas. E a gente precisa ter essas equipes dentro das escolas, precisa ter a contratação de mais profissionais, porque nos últimos anos o quadro de fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais para a educação, ele caiu para o atendimento escolar. Isso faz muita diferença no atendimento não só das crianças, mas também dos pais e mães que formam essa rede dentro da nossa comunidade. Então, voto favorável ao projeto, mas não podia deixar de fazer esses apontamentos. Com a palavra, o vereador Guilherme Cardoso. Obrigado, presidente. Contribuir no mesmo sentido que o vereador Eduardo e a vereadora Jade, parabenizar o Samir pelo projeto
E eu recebi nessa semana também algumas demandas nesse sentido, principalmente de quem eu tenho tranquilidade de admitir, né? Eu não tenho experiência de causa falando dessa pauta, e eu acho que é até uma falta de respeito, né? A gente não saber entender das particularidades disso. Eu sempre procuro a vereadora Jade para tirar dúvidas, enfim. E só trazendo uma demanda referente a uma mãe, que muitas vezes quando tem essas formações continuadas, esses grandes eventos que tiram os profissionais da sala de aula, tiram as crianças de dentro de sala para alguma capacitação, por muitas vezes o que nós vimos aqui, talvez uma cultura que o município tenha criado, que eu acho que não é positiva, é realmente da falta de capacitação mesmo desses profissionais. Né? Um dia bacana, um momento de troca de ideias, de transmitir recados, enfim, porém falta muito mesmo, uma referência desses profissionais que trabalham principalmente no AE das nossas escolas de Balneário Camboriú, de o que fazer. Muitas vezes não é má vontade, muitas vezes não é falta de carinho, de amor pelas crianças, enfim, muitas vezes é falta de preparo, e eu não tenho dúvida que a Secretaria de Educação precisa, né, suprir essa lacuna. Talvez, eu inclusive não sei, peço perdão por isso, mas quem é o responsável hoje na Secretaria de Educação que trata apenas disso, porque se não há um profissional dedicado exatamente para essa função, nós, enquanto vereadores, a gente perde a referência e, naturalmente, essa interlocução de secretarias, por exemplo, tem a Jevelin na inclusão que faz um baita trabalho, né? Não tem como não falar isso, que é uma pessoa que vive na prática tudo aquilo que ela defende. Então, uma sugestão que eu dou ao governo, vereador Samir, é de quem sabe apresentar, já que temos uma nova secretária, né, a gente pudesse fazer um encontro, puder reunir essas informações e nos passar de qual que é o planejamento da Secretaria de Educação para atender todas as falas que foram feitas aqui e da mesma forma para a gente poder dar retorno para os pais, porque tem pouca transparência, eu acredito que não é por mal, mas a gente precisa explicar para os pais qual é, né, o conteúdo, o planejamento pedagógico que esses professores estão tendo, porque muitos pais, eu não sei se não é verdade, se sentem até mais capacitados do que os próprios profissionais de entenderem o dia a dia dos seus filhos, de ter que estudar de forma, né, autônoma ali, uma série de questões. Então, acho que vale a pena nós, enquanto a comissão do vereador Kaká, enfim, fazer esse pedido para colaborar com a prefeitura aí, de explicar qual que é esse planejamento de curto, médio prazo aí sobre a pauta. Uma parte, vereadora Jade. E sabe o que mais, vereador Guilherme, que a gente observa, e é um anseio, assim, agora eu estou falando enquanto mãe atípica, né? Quando a gente recebe a notícia de uma formação, e é uma formação voltada para a educação especial, ela vai lá e dá uma palestra, geralmente, para falar sobre o autismo, para falar sobre alguma deficiência, para dizer quais são as características, como que a gente identifica, ou seja, fica sempre muito supérfluo, sem a gente conseguir aprofundar realmente no tema. Então, por isso que a formação ela precisa ser continuada, ela precisa ter uma sequência, ela precisa ter assuntos que se aprofundem mais, porque, claro, quando a gente está falando de pessoa com deficiência, a gente está falando de uma série de deficiências, uma série de neurodivergências que a gente precisa compreender, né? E aí, quando a gente está falando de um dia único de formação, se já é complexo, como o vereador Zanata aqui disse, a gente ter um único dia de formação no semestre para a rede toda, imagina para falar sobre educação especial para quem, às vezes, está iniciando nessa carreira, para quem está tendo o primeiro contato com uma criança com deficiência. Então, para ver a relevância e a necessidade de a gente avançar nessa pauta. Obrigada, vereador. Eu que agradeço, vereadora. A senhora é uma grande especialista na causa e eu fico feliz de poder debater isso com vocês, porque a gente realmente gostaria de ver isso acontecendo. É uma demanda que muitas mães, principalmente, entram em contato comigo e falam, pô, vereador, às vezes é um projeto que parece que vai ajudar muito e não vai ajudar nada, não é o teu caso, mas a gente precisa realmente trazer mais seriedade, mais substância para poder servir a comunidade aqui de Balneário Camboriú, a comunidade escolar, principalmente. Então, parabenizo. Eu tenho algo claro, assim, tudo que nós queremos promover uma mudança precisa começar de algum lugar, né? Se criar uma cultura, ter vereadores que defendam e vivam a causa, como é o caso de vários vereadores que estão aqui. Então, acho que colabora no debate, se puder levar esse pedido para a Secretaria de Educação, acho que vai ajudar e muito. Obrigado. Obrigada, vereador Guilherme. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação.
Encerrada a votação, com 14 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Projeto para votação única, projeto de lei ordinária número 40 de 2026, autoria do projeto Poder Executivo. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e dos pareceres das comissões competentes. Projeto para votação única. Projeto de lei ordinária número 40 de 2026 dispõe sobre a inclusão de ação que especifica no plano plurianual do município Balneário Camboriú para o quadriênio 2026-2029, instituído pela Lei Municipal número 5.068, de 17 de julho de 2025, PPA, vinculado aos efeitos da Lei Municipal número 5.111, de 15 de setembro de 2025, que trata das diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2026 e autoriza abrir crédito adicional especial junto ao orçamento municipal vigente e da outras providências. Autoria do projeto Poder Executivo, Comissão de Finanças e Orçamento favorável pela admissibilidade. O projeto está em discussão. Não, desculpa, já ia pular, vereador. Ô, presidente. Vereador Mazinho Miranda. Presidente Jade Martins, não pule, porque o que eu vou falar aqui é importante para a Câmara de Vereadores. Mais uma vez, a Câmara vai ajudar o governo municipal, agora aqui na inclusão de uma ação do nosso parque inundável. Assim nós já fizemos em outros projetos de lei, como foi o projeto de lei para a criação, para a volta, a obra do CIEP, também a construção da subprefeitura, e é o papel da Câmara de Vereadores ajudar. Mas para ajudar, a secretaria, a autarquia, a entidade precisa colaborar. Não adianta aqui a gente aprovar, né, dando condições para lá na frente iniciar a obra, e as obras que iniciam, elas não são terminadas, como está acontecendo na EMASA a todo momento. Quando tu anda em Balneário Camboriú, parece que tu está andando na lua, é buraco atrás de buraco, é buraco atrás de buraco, é buraco atrás de buraco, e aí manda projeto, a Câmara aprova, a Câmara ajuda, e a Secretaria não faz sua parte. O decantador, faltam 20 dias, o terceiro decantador, que foi o prazo de 40 dias que o secretário deu. Eu contei, está faltando 20 dias. Duvido que vai ser entregue no prazo. Então, nós colaboramos, nós ajudamos, mas aí tem coisa que não tem como ajudar. Tem coisa que não tem como ajudar, que daí o cara vai lá fiscalizar, o cara é chato, tu só vê coisa que não anda. Não, nós fizemos a nossa parte, ajudamos, colaboramos, o líder do governo pede, o pessoal aqui, né, se reúne, ajuda, colabora, queremos ver Balneário Camboriú para frente. Nós queremos ver a cidade avançar. Mas, EMASA, vamos colaborar, você primeiro se ajuda, para depois pedir a ajuda da Câmara de Vereadores. A autarquia veio sofrendo, né, com aí mudanças e promessas de mudança, e nada disso está acontecendo. O tratamento preliminar continua atrasado mais de 6 meses, o terceiro decantador atrasado desde o dia 19 de fevereiro, agora nós vamos aprovar, vamos colaborar, e eu espero que as coisas andem, porque a Câmara de Vereadores está sendo parceira, tanto o bloco de oposição quanto o bloco de governo, mas tem coisa assim que não dá para a gente admitir. O projeto segue em discussão, com a palavra vereador Cristiano dos Santos. Bom, a princípio, fico contente da matéria que está aqui, até porque a gente sabe da dificuldade futura que a cidade pode passar na questão de água. Vamos fazer um outro lembrete, que eu fiz uma indicação, até fui cobrado, pelo que a gente volte a discutir o consórcio intermunicipal de saneamento básico entre as duas cidades. Porque não adianta se falar de uma coisa sem saber que o nosso problema futuro é o outro. Enquanto Balneário Camboriú fez a sua obrigação do saneamento 100%, nós temos a cidade vizinha que não tem 1 metro de saneamento. E não é por culpa dessa gestão que está aqui atual. Isso nós estamos falando de anos e anos que se arrastam lá, né? Inclusive tinha recurso de 111 milhões numa gestão que perderam o recurso e deixaram o Camboriú na mão. Então, e quando foi proposto, no ano de 2012, acho que foi na 12ª legislatura dessa casa, a aprovação do consórcio intermunicipal para que fizesse entre os dois municípios,
a Câmara de Vereadores de Camboriú votou contrário. E depois viu a lambança que fez e tentou, e até hoje não se conseguiu. O que nós temos que discutir é uma realidade. Isso aqui é muito favorável e importante para a cidade. As questões de problemas não são de agora. Se está tratando de EMASA, não é de agora. Eu sou o vereador atual da 7ª assinatura da CPI, que o vereador Anderson, no final, foi relator. Então, não vamos ficar apontando o dedo aonde a ferida já estava aberta. O reflexo da EMASA é o reflexo da gestão passada. Da má entrega, da má qualidade do serviço. Se tem 300 buracos que iniciou nessa gestão, é culpa da passada. E eu quero ver agora o vereador dizer que não é verdade. Se iniciou a gestão do governo da prefeita Juliana Pavan com mais de 300 buracos que veio da gestão anterior. E agora nós temos que falar uma realidade. É uma realidade. Estava sucateada a EMASA. E a intenção era outra. E eu estive vendo o inquérito policial. Eu, quando assinei a 7ª assinatura, fui ver o inquérito policial. Não se tinha feito a previsão orçamentária para a manutenção da estação. Nunca teve. E aí, quando um governo deixa para o outro, por exemplo, se a gestão anterior ao prefeito Fabrício não fez, é responsabilidade dele. E aí, 8 anos depois, não foi feito. E tu imagina uma estação trabalhando sem manutenção, que inclusive quem implementou foi o sogro do vereador Naifer. Uma baita de uma estação que funcionou super bem e que depois foi largada às traças. E se gerou uma CPI nessa casa com resultado, não foi por qualquer coisa. Então, assim, vamos apontar o dedo para onde é que devemos apontar. Se tem problemas, tem que resolver. Os problemas ainda estão lá, mas eles não nasceram de fruto desse governo que está 1 ano e 3 meses. Ele se arrasta de lá de trás. E quando você tem muita deficiência lá atrás, você cobrir no primeiro ano, com o orçamento que a LOA foi feita pelo anterior, como é que se resolve isso aí? Então, o secretário Auri teve muitos desafios nesse primeiro ano. E não é fácil, gente. Então, assim, tudo que a gente tem que discutir tem que ser com realidade. Então, assim, eu estava junto com outros vereadores aqui, e quando citei o vereador Anderson, citei e sabe de como é que estavam os problemas, quando teve a CPI. Todo mundo sabe. E o reflexo que está acontecendo vem de trás. E não é fácil você corrigir quando você tem defeito. Podemos fazer o apontamento, respeito à opinião de qualquer vereador que possa querer ou não cobrar a atualidade, mas agora é o seguinte, nós acharmos que esse problema criou agora e veio de agora, não é isso. Tanto que foi se criada uma equipe lá na EMASA de tapa-buraco para acelerar, de um problema drástico que deixaram. Eu iniciei no Obras, fui cobrado de várias vezes pela imprensa que eles achavam que os buracos eram da Secretaria de Obras. Mas como? Coitado do secretário Auri, assumiu com uma montoeira de coisa para resolver. E ainda tem todos aqueles contratos mal feitos que tem lá, que a gente chegou a ver, mal feito. Então, assim, sou a favor de cobrar quando tem que ser cobrado. Ponto. Se foi um erro de gestão, é um erro de execução, concordo. Tem que ser cobrado. Agora, a gente não pode ficar alegando que os problemas que estão ali é só da culpa dessa gestão. Não, o reflexo da saúde vem de trás. Porque quando uma pessoa fica doente, ela não fica no momento e pau. Já vem um desgaste lá atrás, que não cuidou da saúde. E assim é a mesma coisa da EMASA, que é o coração da cidade. Cuida da água que a nossa cidade usa e cuida do esgoto, para que a gente tenha um meio ambiente melhor. Então eu estou falando isso porque estive à frente, fui ver, e quando eu botei a minha assinatura lá, e o vereador Teco foi a sexta, antes de mim, a gente foi correr atrás para ver isso ali. A gente foi verificar se aquilo ali. Isso não é brincadeira, é responsabilidade com a cidade. E muitos dos vereadores que estavam aqui na oposição também defendiam aquilo lá fora.
Mas também não podemos dizer que agora nós não somos governo, nós somos contra e que nós vamos botar o dedo na ferida e vamos ficar apontando para quem é responsável. Se para frente a coisa continuar, aí eu até vou dizer o seguinte, eu vou retirar as palavras que eu falei aqui hoje. Mas nós estamos vindo num terceiro mês que a dotação orçamentária deste governo foi feita no final desse ano. Ainda está muito recém para a gente criticar se agora daqui para frente que esse governo vai fazer o planejamento das suas ações dentro das suas secretarias. Então, deixar a minha contribuição, pedir para que a gente possa cada vez mais buscar as parcerias, e eu acho que a gente buscar parceria com o Camboriú é muito importante nesse momento para o saneamento da cidade. Olhe para a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro só tem 41% de saneamento básico, está lá totalmente poluída. Então é esse olhar que nós aqui no Parlamento temos que ter para que a nossa cidade não venha acontecer futuramente. E que a gente possa ajudar a construir e não desagregar em alguns momentos. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Naifer Neri. Obrigado, senhora presidente. Projeto importante. E quando os projetos são importantes do governo, o governo acaba derrapando e complicando o discurso. Esse projeto, no dia 26 de fevereiro, a prefeita municipal esteve com o prefeito de Camboriú, o senhor Leonel Pavan, recebendo o projeto do Parque Inundável, para que eles pudessem apresentar esse projeto junto à Caixa Econômica Federal, para buscar, através de fundo perdido, 73 milhões de reais. E aqui nós vamos dar a contrapartida. Então, sou transparente, o dinheiro vai vir do governo federal, 73 milhões, está no PPA, 200 milhões de reais. São 200 milhões de reais a obra, repartido em 4 anos de 50. Então, nós temos que ter coerência. Quando o projeto é bom, nós temos que defender, independente da questão partidária. Aí é o Parque Inundável. Vamos debater o Parque Inundável. Entendo eu que não seria prioridade nesse exato momento, mas se o Executivo Municipal entende que tem que ser executado, vamos executar. Agora, colocar que a situação está boa, longe disso. Hoje o vereador Eliseu esteve na estação de tratamento de esgoto, diferente do vereador Gelson Rodrigues, que era morador da região e não sentiu o cheiro, o vereador Eliseu Pereira, que mora lá, sente o odor. A estação está praticamente abandonada. O tratamento preliminar deveria ter sido entregue no final de dezembro. É uma obra hoje orçada em quase 40 milhões de reais. É a maior obra em Balneário Camboriú. E ela está atrasada por erros de projeto do atual governo. O antigo governo entregou o projeto, modificaram o projeto e tiveram que alterar. Hoje está em quase 40 milhões. O tratamento preliminar está atrasado há 3 meses. O decantador 3, que era para ter sido entregue há 1 mês atrás, também está atrasado. Uma obra de 1,5 milhão. São mais de 40 milhões de reais que, infelizmente, no post da prefeita, no dia de ontem, ela não menciona essas obras. Precisa visitar essas obras, precisa visitar a estação também de esgoto, sentir o odor. Esses dias, todos os peixes da lagoa morreram, porque despejaram esgoto bruto na lagoa. Esse é o problema da EMASA. Nós não temos capacidade técnica para tocar um parque inundável, porque fizeram a reforma administrativa, reduzir os vencimentos dos diretores. É isso que nós temos que debater aqui nessa casa. Nós temos que resolver a questão da EMASA. Entra governo e sai governo, os problemas são os mesmos. É a questão que está sucateada, é a questão que falta gestor. Nós temos que buscar recurso emprestado. Nós não temos capacidade de investimento. Então, um parque inundável, nós teremos o recurso de 73 milhões de reais do governo federal. Estamos realizando um aporte agora de 12 milhões no PPA. Camboriú provavelmente fará a parte dele através da ANFRE. Agora, não podemos só colocar a culpa no passado. O TAC foi assinado em 2022, deveria ter sido entregue em 1º de novembro de 2024, não foi entregue, e nós não temos nem previsão do novo tratamento dentro da EMASA. Já são mais de 500 dias de atraso do TAC. São 5 itens que a EMASA não atendeu. E cada item tem multa diária de 5 mil reais. Se o Ministério Público resolver executar a EMASA, serão quase 13 milhões de reais em multa. E quem pagará? É o pagador de impostos, que já pagou a fatura, não recebeu o tratamento, vai ter que pagar uma multa por incompetência da gestão. Gestão passada e atual gestão, a verdade tem que ser dita.
Estão colocando oxigênio no tanque de aeração. Vocês têm que visitar a estação. Estão colocando oxigênio dentro do tanque de aeração. Um contrato de 18 meses. Tem um contrato de 18 meses para botar oxigênio no tanque, então a previsão de melhorias é posterior a 18 meses. Nós corremos o risco de ser multados depois de 18 meses, quase dos 20 milhões de reais. Essa é a situação real da EMASA. E com todo respeito, eu solicito à mesa diretora que coloque de novo aquele projeto da privatização que a gente possa debater. Se abrir um plebiscito hoje sobre a privatização da EMASA, eu tenho a certeza que a maioria da sociedade é favorável. Não entrega o serviço, a gente tem que ser claro. Paga-se, 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 não entrega o serviço. O odor é insuportável. São peixes mortos. Criaram um ladrão no tratamento preliminar e jogaram esgoto bruto na lagoa. É isso que nós temos que falar. Então, o problema não está apenas na antiga gestão. Está nessa gestão também. Reduzir os vencimentos. Perdemos um profissional que é o Jefferson para Itajaí. Hoje o nosso diretor técnico ganha menos que um diretor da prefeitura e tem que cuidar da estação de tratamento de água, da estação de tratamento de esgoto. Faça uma reforma administrativa. Tenham coragem de enviar esse projeto aqui para a Câmara de Vereadores. Não tem problema aumentar os salários. Agora, desvinculem a receita da EMASA da folha de pagamento da prefeitura. Trate aquela autarquia como uma empresa independente. Daí nós vamos começar a avançar. Caso contrário, nós vamos falar sempre aqui o mesmo assunto. Odor, falta de água, tubulação antiga, que quando desliga a rede de água, volta ferrugem para as casas, falta de reservatório. E nós temos aqui, o PPA é claro, os investimentos serão através de recursos emprestados, nós não temos capacidade de investimento. Vereador Eduardo Zanata, peço ao senhor que, de fato, esses recursos do governo federal sejam repassados para a EMASA. Caso contrário, nós não teremos condições de investimento. O PPA é claro. Nós precisamos do recurso emprestado do governo federal para realizar a manutenção da estação de tratamento de esgoto e nós precisamos do dinheiro para realizar a obra do Parque Inundável. Essa é a realidade. Ficamos refém do governo federal. Uma autarquia que fala que dá lucro é refém do governo federal, é refém do Lula. Porra! Desculpa o palavrão, mas essa é a realidade. E querem falar aqui de buraco? Pô, não consegue consertar um buraco, vai querer fazer um parque inundável? Mas tudo bem. Vereadores, voto favorável. Logicamente, quem executa o orçamento é executivo municipal. Espero que venha executar. Agora, se não estão dando conta, vereador Mazinho, de um buraco na rua, não será do parque inundável de 200 milhões de reais que vão dar conta. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Guilherme Cardoso. Obrigado, vereador Naiffer. É muito bom ter lucidez nas nossas palavras e realmente a gente tem que ter um pouco de memória, né, presidente? Eu, como vereador, eu tenho noção que o nosso trabalho aqui, né, vamos falar de todos os colegas, esse é um projeto extremamente importante e realmente não dá para acreditar que quem não tem condição de tapar buraco vai fazer uma obra desse tamanho. Isso é o benefício da dúvida e é que o vereador Cristiano não estava nesse primeiro ano de debate, talvez não tenha entendido um pouco da lógica dessa legislatura. A primeira delas é que a gente consegue cobrar do governo e lembrar do passado. Até porque o senhor cobra tanto do governo passado, não esqueça que foi secretário. Então, tem um pouco mais de calma, porque os vereadores, cada um tem a sua liberdade de fazer seus questionamentos. O senhor gostando ou não gostando, a gente tem a liberdade de fazer. Inclusive, eu estava consultando aqui no próprio portal da Câmara, quantos pedidos de informação o mandato do senhor fez sobre a EMASA. E o interessante é que não tem nenhum. Então, assim, a gente precisa ter cautela, e eu falo isso com respeito ao senhor, porque todas as nossas críticas aqui, nenhuma em nome pessoal à prefeita Juliana, e muitos vereadores me questionavam sobre isso, o vereador Teco foi líder do governo, o vereador Samir está fazendo um bom trabalho aí, tendo respeito com a oposição, que ninguém precisa ensinar como é que se faz um mandato. É só a gente pegar, colocar um mandato do lado do outro, comparar os números e deixar a população escolher. Então, assim, um pouco mais de calma, né, nessa tratativa. 2 semanas seguidas, tá chato pra caramba isso aí, até os funcionários da casa já estão reclamando. Então, assim, vamos nos unir de verdade, porque o senhor fala direto, que não vai visitar, não vai ver. Teve ação no próprio bairro aqui que o senhor não estava. Então, tenha paciência com os demais vereadores. O senhor tem mais experiência, estava lá na secretaria, né? O vereador Naiffer está direto na EMASA, tem vereadores, cada um tem a sua pauta, e eu não tenho dúvida que a cidade não está nem aí se foi o governo passado, se foi esse governo, até porque a prefeita Juliana ganhou uma eleição com voto popular e a população escolheu ela para resolver os problemas, ela para tapar os buracos, ela para corrigir os erros da EMASA.
Teve erro? Com certeza teve erro. E a população demonstrou na urna isso. E eu apoiei o governo passado e continuo sendo leal à minha palavra, mesmo com ônus e bônus, só que a gente tem que respeitar os dois lados. Eu acho que isso é o mínimo para a gente ter um debate, no mínimo, sério aqui dentro. E falando da pauta, que a gente possa se unir, vereador Cristiano, vereador Samir, ao Auri Pavone. Eu, todas as vezes que cobrei, inclusive ele esteve aqui na casa, falando sobre a Operação Tapa Buracos, que é de novembro de 2025, e era nítido que a vontade dele era de fazer. Se tem uma empresa que não está cumprindo, façam igual fez o secretário de saúde aqui do governo do estado. Mete notificação até trocar. Troquem a empresa. O povo não aguenta fazer rali na Avenida Atlântica, na Avenida Brasil, no bairro dos municípios. Esse é o debate, não é por pessoas. Eu vou ficar muito contente se o secretário Auri fizer um bom trabalho, de verdade. Até porque a gente quer ver uma boa cidade. E a prefeita Juliana já compreendeu isso pelo nosso primeiro ano de trabalho. Eu espero, enquanto oposição, que o segundo ano de trabalho seja assim também. Com respeito, entendendo, eu tenho divergência ideológica com o vereador do PT. Tem pautas que ele defende super bem, e eu concordo em algumas pautas. Vai falar de educação, tem coisas que eu discordo completamente. Agora sim, cada um tem um perfil, cada um tem um jeito, e ninguém precisa de aula, de mandato, né? Só botar os números aqui, isso está ficando chato. Então, desculpa o desabafo, presidente, é um projeto extremamente importante, a cidade precisa avançar. Nós tiramos o retrovisor e botamos numa caixa e jogamos num lixo dentro da lixeira, não no meio da rua, como estava. E nós estamos aqui debatendo cidade, fazendo oposição coerente e sabendo reconhecer quando a prefeita faz um bom trabalho. Se é para continuar assim, contem com a gente. Se não é, contem com a gente também. Obrigado. Uma parte, o vereador Mazinho. Vereador Guilherme, obrigado pela parte. Presidente Jade, secretário Eduardo, o ex-vereador, nosso amigo vereador Bola, foi para obras e levou o retrovisor e devolveu o Cristiano com o seu retrovisor. Vereador Cristiano, a CPI ela foi totalmente política, apesar dos problemas que a cidade enfrentava, certo? Fato é que a assinatura de muitos veio depois do rompimento político com o prefeito Fabrício Oliveira. E qual foi o desdobramento da CPI, dos inquéritos, além do desgaste político? Faça esse questionamento. Faça esse questionamento. Outra coisa, os problemas são do atual governo. Quem foi eleito foi a prefeita Juliana, o secretário que está lá é o secretário para resolver. Sim, o decantador número 3 está atrasado desde o dia 19 de fevereiro. A obra da estação de tratamento preliminar está atrasado desde há mais de 6 meses. Tem buraco sim na rua, tem mais de 500, 600 buracos. O senhor fazia parte do governo anterior, a EMASA tinha problemas, tinha. Ninguém está passando pano, tinha problema, mas tem que resolver. Quem está agora, quem ganhou a eleição, quem a cidade escolheu o plano de governo foi da prefeita Juliana para resolver os problemas. Eu fico feliz que o senhor veio com a vontade de debater, estava com saudade do microfone, veio para defender, mas vamos deixar a paixão de lado. E Naifer, não é odor, tem que falar a verdade, o pessoal está cheirando merda lá na Nova Esperança, lá no Yacht Club, lá na Vila Real, odor é uma palavra bonita, mas a realidade é outra. O senhor mora aqui no estado, está com o nariz entupido, porque eu no Yacht Club sinto o cheiro todo dia pela incompetência da EMASA. Ou foi em 2024, 3, 2, 1, que acharam ali quantas toneladas de peixe morto na lagoa? Foi agora, semana passada? Então, ok? Bom, obrigado, vereador Mazinho. Acredito que todo mundo sabe o que o senhor vai falar. E deixo claro aqui, até os próximos vereadores, que a gente tem um trabalho em comum. Nós temos uma prioridade, talvez uma prioridade da base do governo seria não provocar discussões que não levam a lugar nenhum. Nós, como oposição, a gente consegue ter esse tipo de compreensão política, mas estamos para o debate, a gente sempre faz bons debates. Um projeto importante como é a EMASA, como é tratar de recursos, como o vereador Naifer diversas vezes traz suas planilhas, vários vereadores trazem os seus apontamentos. Eu acredito que dessa forma a gente vai ganhar muito enquanto Câmara de Vereadores, e que a gente possa manter o respeito. Eu sempre aprendi que é uma via de mão dupla. A gente tem que estar disposto a estar na posição para ser cobrado e, ao mesmo tempo, para construir um diálogo entre nós. Nós fizemos isso de forma tranquila nesse primeiro ano de mandato.
acredito que tem todas as condições de fazer nesse segundo ano, até porque quem perde nessa discussão de boteco, que vira de boteco, é a população de Balneário Camboriú. Então, deixo aqui um pedido ao líder do governo que possa, né, de forma coletiva, trocar esse retrovisor pelo para-brisa, como também disse o secretário. A gente tem muito a discutir, tem muitos projetos importantes, e eu não tenho dúvida que quem nos assiste fica um pouco incomodado com isso. E da nossa parte está tudo certo, né? Não gosto de apontar o dedo de forma pessoal a ninguém, até se o senhor se sentiu ofendido, deixo aqui, né, esse relato pela minha educação, né, que é o que me fez estar aqui também, assim como o senhor e como os outros vereadores. Então, peço ao líder do governo que tenha essa sensibilidade e que a gente possa retornar a bons debates, como a gente tem feito. Obrigado, presidente Vitor. Com a palavra, vereador Samir Daoud. Primeiramente, agradecer pela contribuição do debate de todos nesse projeto. Trazendo a questão do tapa-buracos ali, eu estava na EMAS em 2024, houve um erro em abril de 2024, onde houve uma separação do contrato. Eu fui contra naquela época, a gestão que assumiu depois no lugar do Douglas insistiu em fazer. Foi reconhecido o erro depois, porém era um contrato de 1 ano, e no ano passado isso começou a ser organizado, aí foi contratada uma outra empresa, porém a TechCivil continua lá, é uma empresa que eu estou batendo bastante, porque eu sei que eles não prestam um serviço de qualidade, e como foi dito, nós, como agentes fiscalizadores, o Auri Pavone está em cima deles também, acredito que já tenha notificado essa empresa algumas vezes, tenho certeza da competência do Auri e de toda a equipe, eles vêm fazendo o que podem, vêm buscando fazer um bom trabalho. A gestão hídrica, ela não é um trabalho fácil, nós sabemos disso. Ela precisa de planejamento, tempo e precisa de construção. Tenho certeza que no caminho que estamos indo sempre há o que melhorar, porém tenho certeza que até o final do mandato o Auri vai conseguir concluir as obras que ele vem buscando, vai conseguir fazer um bom trabalho. E agradecer hoje esse projeto aqui, que é o foco, o cerne da nossa questão, seria o Parque Inundável, que é o debate aqui. E isso é algo que vem sendo buscado há muito tempo. Então, em articulação da prefeita Juliana Pavan, prefeito Leonel Pavan, foram a Brasília, junto ao governo federal, articularam. O vereador Zanata ajudou também muito nessa articulação. Parabenizar e agradecer o vereador Zanata. Tenho certeza que isso vai solucionar o problema hídrico de Balneário. Hoje, nós... Aí, vai pingar. Aí, então, assim, o nosso maior problema hoje hídrico vai ser solucionado com esse projeto, com o Parque Inundável. Sabemos das necessidades também do tratamento de esgoto, que precisa melhorar muito. Camboriú precisa melhorar também, fazer o tratamento de esgoto. Quero agradecer a oposição pelo voto favorável, que já declararam que vão dar nesse projeto. Vou dar uma parte ao vereador Cristiano. Obrigado, vereador Samir. Só fazer uma reflexão simples. Fazer oposição é direito de todos. Respeito a opinião de todos os senhores que colocam o seu pensamento. Mas fazer uma oposição é coerente para um município. Agora, nós estávamos falando de uma situação favorável, que é a parte hídrica. E aí as falas já levam com um tom de agressividade para o outro lado. E aí quando você leva para o outro lado, não pode querer achar que não pode ser cobrado. E é o nosso papel de governo defender. Por exemplo, falaram que a CPI era politiqueira. Sabe eles nada, né, ô Teco? Com todo respeito, não participou, não sabe, não pode falar. Né? O vereador Naifer disse que tem que privatizar. Então, se tem que privatizar a EMASA é porque os funcionários que são efetivos, nunca deram conta. A EMASA sempre foi um exemplo. O seu sogro foi o cara que fez aquilo. E o tapa-buraco é uma empresa privada. Muito ruim, péssima. E aí a gente não pode só querer cobrar se a empresa não treca. Ah, notifica? Notifica quando? Isso já vem desde a outra gestão acontecendo e não foi para frente. O secretário ali tentou romper o contrato, tem dificuldade de rompimento do contrato. Então, quando a gente fala de uma defesa ou outra, eu tenho que respeitar a opinião de cada um, mas também tem que respeitar aquilo que a gente está falando. Porque não se faz o apontamento quando não quer se receber o outro lado. Então, é assim,
um lado tem uma situação, e eu não falei que a Imasa não tem problema. Algum momento vocês viram dizer que a Imasa não tem problema? Ela tem problema sim, só que não pode chegar condenando achando que tem que ser desse formato, que é um reflexo que vem de trás. É que nem uma pessoa, quando eu falo, se ela está doente, isso vem de trás. E aí você tem que fazer um tratamento para que essa pessoa cure, que é o nosso problema hoje. A Imasa precisa desse tratamento. E a gestão vai ter que dar. E eu torço para que a gente contribua para melhorar o problema que hoje a Imasa tem. Mas tem que receber a crítica e também aceitar. Obrigado, vereador Cristiano. Fechou. Encerra a fala. Com a palavra, vereador Anderson Santos. Obrigado, presidente Vitor. O debate ele vai criando caminhos que, quando a gente fala em olhar para o retrovisor, e teve o secretário de saúde do estado aqui na prestação de contas com o Hospital Rui de Cardoso, ele falou muito bem, né? O para-brisa é maior que o retrovisor, e isso a prefeita Juliana tem que fazer, e eu acho que ela tem trabalhado nesse sentido. Agora, nós somos da base do governo, e eu, com todo o respeito ao vereador Mazinho, eu discordo dele que o resultado da CPI foi político, porque eu fazia parte da base do governo, fiz parte da base do governo até o final, e tomei uma decisão difícil naquele momento. Porque o que eu assisti durante os depoimentos, durante todos os documentos que nós apreciamos, inclusive o vereador Neifert esteve participando aqui e viu, não tinha como seguir outro caminho. Então não tem como ser político, né? Eu vou recordar aqui, e automaticamente a oposição pode dizer que eu vou olhar para o retrovisor, e eu tenho que reconhecer o vereador Cristiano, que na última legislatura, inclusive, me deu apoio para nós derrubarmos o veto do prefeito Fabrício, do projeto que obrigava as concessionárias privadas e públicas a consertar, requalificar a bagunça que elas fazem na rua. E daí não tem como não olhar para o retrovisor, porque nós fizemos uma lei lá atrás, essa casa fez uma lei lá atrás, fazendo essa obrigatoriedade, dando uma obrigação para que essa questão dos buracos nas ruas tivesse uma solução, né? E ainda em forma de lei para dar subsídios, inclusive à Imasa, quando fizesse a justificativa o porquê que a licitação talvez seria um pouquinho mais encorpada, porque precisava requalificar, porque quando faz, né, o buraco lá na rua, deixa uma rua, a Nova Esperança, por exemplo, a rua João Sebastião Domingos, lá que nós requalificamos depois, era uma coxa de retalhos, cheia de coisas que a Imasa, cheia de listras, buracos que a Imasa fazia a ligação do esgoto e deixava a via sem uma qualidade que a comunidade merece. Foi a Imasa que fez, ela recebe para oferecer um serviço, ela teria que entregar qualificado. Isso eu falo da Imasa, mas falo também das empresas que vão instalar um equipamento subterrâneo para um prédio privado, que também deixa a mesma coisa. E nós fizemos naquele momento um projeto de lei que dava para a empresa pública essa condição de entregar uma obra de melhor qualidade. Então, assim, não tem como não olhar para o retrovisor. Agora, o vereador Mazinho dizer que a CPI foi política, olha, eu discordo, tenho que discordar, porque eu presidi aquela CPI, foi um debate amplo, acredito que todos os vereadores participaram, né, criaram uma linha de resultado, mas não foi política. Eu conversei com o promotor Wagner, Dr. Wagner de Jesus, que também teve uns apontamentos que é de arrepiar o cabelo, né? E com o delegado Dr. Rossini, dentro de tantas coisas, não foi. Infelizmente, eu tenho que dizer, o Douglas foi incompetente e o Fabrício deixou. Né? Mas por que eu estou falando isso? Não é querendo olhar para o retrovisor. E agora eu vou entrar no tema. Porque nós estamos aqui aprovando algo em que daí eu não fiz campanha para a prefeita Juliana. Mas a promessa da prefeita Juliana e do Pavan, do Leonel Pavan, era unir as cidades. E aqui nós estamos debatendo algo que vai contribuir, e nós estamos fazendo parte disso, que vai contribuir para que essa união, de fato, seja executada. Está aqui uma alteração na lei para que possibilite, para que falaram aqui dos recursos que foram adquiridos, para que a gente tenha, de fato, os recursos adquiridos. Nós estamos fazendo parte disso. Eu falo por quê? Porque isso vale para todos os sentidos. Quando a gente recebe uma emenda
Muitos vereadores ficam lá na prefeitura dia a dia, precisamos garantir a emenda, não adianta só publicar e não garantir, nós estamos fazendo parte disso. E às vezes, infelizmente, o debate, e é natural que seja, a oposição aproveita uma oportunidade de debater uma situação e deixa, né, uma certa, né, talvez de uma forma irônica, dizendo que isso, e faz com que a gente indiretamente olhe para o retrovisor, né? E o debate é para isso. Não é que a gente queira falar do passado, e nem deve, com certeza o para-brisa é muito maior que o retrovisor, mas tem alguns debates que a gente precisa lembrar para as pessoas que não é fácil, né? E aqui nós temos que valorizar, e eu fico muito feliz em votar esse projeto, vou votar favorável, a oposição também vai votar favorável, isso é importante, né? E a EMASA, com certeza, é um desafio e que nós precisamos ajudar, e eu assim, ó, dentre tantos debates, eu devo concordar com o vereador Naif. Eu já falei isso e não tenho medo de me posicionar. Às vezes, e não é que é o caso hoje da EMASA, a gente precisa, e eu deixo bem claro no vídeo, porque futuramente pode ter recortes, não é o caso hoje da EMASA, a EMASA talvez não precise. Mas em alguns casos, a iniciativa privada, com conselho, com uma melhor acompanhamento dos trabalhos, poderia dar esse suporte. Uma parte é o vereador Eliseu. Obrigado, vereador Anderson. Hoje eu me encontrei com o vereador Naif lá na estação de esgoto. A gente sabe que o problema existe ainda, mas realmente, dentro de um ano, não tem como o Auri botar em ordem o que ficou em 8 anos a EMASA abandonada. Não é olhar pelo retrovisor. Vejo ali o vereador Mazin, que deveria ficar no final do debate, ele ficou 4 anos no esporte. Quantas obras ficaram lá para terminar? O ginásio do Esporte da Barra, que ele não conseguiu, dentro de 4 anos, terminar o ginásio do esporte. Então, eu não estou olhando o retrovisor, mas estou olhando que não dá de você terminar todas as obras dentro de um ano que ficou do mandato passado. Sei que o Auri e a equipe da EMASA está fazendo um trabalho esforçado para tirar o mau cheiro. Eu sei que Nova Esperança, eu não estou aqui igual o vereador Gelson antigamente, que dizia que não tinha cheiro na Nova Esperança. Existe problema, sim. Existe. Mas quantos que foram investidos na Lagoa lá no mandato passado e não resolveram o problema? Contrataram uma empresa na época que gastaram 5 milhões, tiveram que tirar tudo de volta para agora estar funcionando. Então não é assim, é complicado a EMASA. Deixaram muito a desejar. Aquela CPI, acho que deveriam, aquelas pessoas que deixaram lá sem investimento, que não cuidaram, eles tinham que pagar caro por isso. Hoje a população paga o mau cheiro, né, o tratamento que não está ainda hoje resolvendo o problema, mas eu tenho certeza, na mão do Auri, com a equipe, tenho certeza que vai ser resolvido. Mas a oposição, eu não sou de estar criticando um outro, mas tem que olhar também. Ficaram um monte de tempo e deixaram um monte de coisa sem terminar, que o Mazinho ficou parte da Fundação do Esporte e tivemos que acabar o ginásio lá, que ficou 8 anos lá abandonado também. Obrigado, vereador Eliseu. É dessa forma, né? O ginásio da Barra é um exemplo. A prefeita foi lá, o secretário Diogo teve respaldo da prefeita para fazer a obra. Colocou 3 milhões para fazer a obra, né? Então, até nem julgo o Mazinho, porque eu acompanhei o Mazinho. Vossa Excelência foi subprefeito, né? Quantas coisas Vossa Excelência queria fazer e, às vezes, a atitude. Então, sou da base do governo e preciso exaltar a atitude da prefeita, projeto importante que nós vamos aprovar, com certeza, com todos. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, vamos para a votação. O projeto está em votação. Encerrada a votação, com 13 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 272 de 2025, autoria do projeto, vereador Victor Forte. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e dos pareceres das comissões competentes. Projeto para votação única. Projeto de Lei Ordinária número 272 de 2025. Institui o Dia Municipal do Psicopedagogo no município de Balneário Camboriú. Autoria do projeto, vereador Victor Forte. Comissão de Justiça e Redação, favorável. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, favorável. O projeto está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. A votação está encerrada. Com 13 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Vamos passar para a votação da moção de congratulações número 39 de 2026. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Encerrada a votação, com 11 votos favoráveis, a moção está aprovada. Nada mais havendo a tratar, convoco a senhora vereadora e os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 24 de março de 2026, terça-feira, no horário regimental. Declaro encerrada a presente reunião às 20h46. Você acompanhou a sessão plenária. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.